Sejam bem-vindos a mais um Talk Têxtil. A convidada de hoje tem experiência de sobra na parte de clientes, performance de equipes, e principalmente ela é conhecida pela excelência no atendimento ao cliente. Eu falo com uma amiga de longa data, Anne Guetem. Seja bem-vinda. Muito obrigada, a régua subiu, hein? Não, mas eu fiz jus ao nome, né? Fez. E falar em nome, Anne, eu tenho uma surpresa aqui. Eu sempre pesquiso os convidados que vêm aqui no Talk Têxtil, e não foi diferente com você. Eu pesquisei um pouco sobre o seu nome. Então, eu vou já começar com uma coisa nova aqui. Vou ler, tá bom? Tá bom. Pessoas chamadas de Anne são frequentemente descritas como amáveis, gentis e encantadoras. Elas possuem uma presença suave e uma personalidade acolhedora que atrai as pessoas ao seu redor. Então, será que é por isso o setor que você escolheu trabalhar a sua vida? Isso é conexão, não é? É verdade. É o universo. Será que tua mãe já sabia que você ia seguir essa carreira nesse setor? O meu nome era para ser Serena Maria, É. Então... Mas tem a ver, né? Uma pessoa serena. Ainda bem. Que legal. Essa conexão do ser amável, né? Então, E por onde começou sua carreira, dona Anne? Porque ela começou pelo marketing, né? Você também passou pela Malve, que é uma grande empresa, uma grande indústria, e lá foi também a minha escola e foi a sua escola nessa carreira de atendimento ao cliente, né? Sim, foram 13 anos de Malve. Na área de atendimento, né, a gente escuta muito falar que um call center, um saque, um customer success, né, seja qual nome for, que se dá para uma operação de atendimento, muito se fala que ali é a porta de entrada. Quando os profissionais estão buscando iniciar uma jornada de trabalho, muito se fala que nas empresas é uma porta de entrada. E se eu fiz o caminho contrário. Porque eu iniciei a minha jornada no marketing e sabe quando tu vai... Mas é uma boa base marketing para essa segunda... Marketing é encantamento, é calor. Marketing é posicionamento de marca. Marketing fala sobre relacionamento, sobre construção de marca. Glamour também, né? Tem glamour. E quem fideliza? Daí fica para que responsável essa parte? Não é? Aí chega a última etapa da jornada, que é uma operação de atendimento, que é o famoso saque. Então, o que acontece, né? No meu início de trajetória, eu via o alto investimento em campanha, produtos maravilhosos, planejamentos extraordinários. E aí, quando você olhava para a operação de atendimento, para o nosso saque, eu via um saque tímido, frio, receptivo, engessado. Cadê aquele calor? Né? Cadê aquele fazer a diferença? E para quem está em casa, qual a responsabilidade do saque? O que o saque engloba? Para aquele que está assistindo, a gente não tem um saque em sua empresa, ou não tem esse costume de... O saque é a fidelização, a experiência, é a retenção. Não é só resolver problemas, é encantar também. Vai muito além de resolver problema. O saque é estratégia. Você tem que, assim, o saque é o que dá a voz ao teu cliente. É ali aonde ele consegue medir sem filtro tudo o que está acontecendo da porta para fora. Então ele tem a responsabilidade do que ele está ouvindo trazer da porta para dentro. O saque é a estratégia, né? O saque não é só aquela área lá escura, um monte de gente reclamando com o computador velho. Né? Era muito dessa mentalidade. Era muito disso. Quem é que quer ligar para o saque? Todo mundo fica, eu vou ligar, por quê? As pessoas associam a área de atendimento com o atendimento de telefonia, com o atendimento de próprio banco. Né? Hoje eu atuo num segmento financeiro. E tem um preconceito, né, até sobre esse setor. Né? E tem porque é responsabilidade dos líderes de operação de atendimento a trazer o devido valor que a área tem. Né? Se eu estou conseguindo mensurar sem filtro nenhum tudo o que está acontecendo na experiência do meu cliente, eu tenho a responsabilidade de levar para dentro de casa, para as áreas de negócio, para o comercial, para o produto, o que funciona, o que não funciona, qual é a dor? Porque você está ali cara a cara com o cliente, né? Estou ali cara a cara. Sentindo, ouvindo. Sem filtro e tendo a responsabilidade dupla.
de falar da porta para dentro, para que a gente tenha ações estratégicas mais assertivas para fidelizar, para reter, porque assim, Deiler, qual que é a diferença hoje nesse universo tão competitivo? Qual que é a diferença do teu negócio, né? Tá no atendimento, porque produto todo mundo tem, né? Exatamente. Então, foi ali que eu me descobri. E foi muito interessante porque eu mesma tinha o preconceito com a área de atendimento. Uhum. E aí, a gente, né, quando eu estava trabalhando lá na Malve, a gente estava passando por uma transição onde o marketing ficaria em São Paulo. E eu tenho 3 filhos, e aí falei, meu, não vou me encaixar, né? E eu lembro que o meu diretor, eu sou muito pragmática, sou sistemática, né? Eu olho o processo, o que é certo. E aí eu lembro que o meu diretor virou para mim e falou, Anne, tu é a cara de uma hora de atendimento. O que tu acha de pegar esse desafio? Eu falei, oi? Eu? Falei, imagina. Aí ele falou, nem que seja para tu falar que nunca mais tu quer isso pra tua vida. Uhum. Tu tem que ir. Tu não tem noção. Mas que líder desafiador esse, né? Não, desafiador. E assim, ó, 3 semanas eu queria dominar o mundo lá dentro. Porque eu vi oportunidade. Não, Oportunidade de fazer a diferença, oportunidade de gerar valor, oportunidade principalmente de criar uma história para que as empresas, para que as marcas vejam que o profissional que você está colocando para falar em seu nome, ele tem que estar muito qualificado, ele tem que estar muito ele te preparado. representa, né? Ele vai representar a empresa. Então, tu não vai Exatamente. colocar Não é alguém, a Anne no telefone é a falando, empresa. é a empresa falando. A gente tem na mão uma bomba atômica, entende? Uhum, Porque sim. assim, eu estou lá na rede social. Se eu não tiver um profissional qualificado, entende que qualquer interação que ele venha a ter na rede social que for inadequada, ele está jogando o meu nome Claro. e em poucos segundos isso se dissemina na internet. Sim. Então, gerar valor. Para mim foi muito sobre isso, né? Quando eu entrei na área e eu me descobri, e eu assim seguramente te falo que foi a melhor decisão que eu tive. Então tem E- que agradecer o teu gestor também, porque engraçado, né, que ele viu isso em você, né? sim, Identificou isso. Parabéns para esse gestor, né? ele com certeza absoluta abriu portas de algo que nem eu tinha identificado. E fato é isso, né? Então já temos uma lição aqui que é o gestor, o papel do gestor em colocar o funcionário no papel certo e daí ali ele tem o melhor resultado, né? Foi o que aconteceu com você, Perfeito. né? Porque é importante falar para o pessoal de casa que eu também trabalhei na Malve, né? Sei lá, 10, 15 anos atrás, né? Então a gente não chegou a trabalhar junto, não Não, lembro. Mas a minha esposa trabalhou muito com você e tanto é que nós somos padrinhos de casamento, de filho, né? Por conta disso tudo. E ela sempre fala que se for pegar uma pessoa, uma das pessoas mais competentes e criteriosas que ela trabalhou na vida dela, na carreira profissional dela, foi você. Então, eu acho que tudo isso associado ainda a você estar no setor certo, no lugar certo, faz com que evolua mais ainda os resultados, né? Tem mais bons resultados ainda, né? sabe o que acontece, Deiler? A gente precisa ter empatia. A gente precisa, Inclusive, está anotado aqui para falar sobre isso, empatia. é, Foi até bom que você tocou no a assunto. gente precisa ter empatia. O que é o atraso de uma entrega, né? No têxtil, o que é o atraso? O teu consumidor fez lá uma compra no e-commerce e aí era para chegar o produto na sexta, mas não chegou. Chegou na segunda, um dia útil de atraso. É só um dia útil. O que tem por trás disso? Será que aquele teu consumidor não tinha comprado a mulher lá, né? Será que ela não comprou aquele look porque era o aniversário de 1 ano da filha dela? E Ela ela ficou tinha sem. planejado aquilo tudo. Não é só um atraso. Era a festa de aniversário da filha dela de 1 ano Uhum. e ela se programou. Ela estava combinando o look dela com o da filha. Entende que quando você está numa operação de atendimento e alguém está te acionando, a gente tem que tirar o julgamento
e parar de minimizar. É só o Uhum. atraso, é só uma alteração, foi só uma falha. A gente precisa tratar na individualidade cada situação, porque é sobre isso. Toda pessoa que está te acionando, ela está acionando porque existe algo por trás daquilo. Então, é o nosso desafio hoje, né? Como que você trabalha a empatia de forma genuína? Uhum. Porque também Sim. tem que ser isso. Eu sou muito contra script de atendimento. E quando a gente tem uma grande operação, né, ou a operação que eu toco hoje tem 100 colaboradores. Como é que você qualifica 100 pessoas 100 para falar colaboradores somente no teu setor. só no meu setor, Uhum. só no atendimento? Como que você qualifica para que todos extraiam o seu melhor para poder fazer, né, a diferença naquele momento, para poder transformar, para poder fidelizar? Quantos dos clientes vão embora porque quando ele chegou no pós-venda, o pós-venda não acolheu? E é o que a gente falou ali no início, né? Qual que é a diferença hoje do teu negócio para o outro? Gente, não tá bom? Não deu certo? O mercado está cheio de oferta. Então, a gente precisa sim ter um atendimento que proporcione experiência, satisfação, realização e fidelização, Do começo ao fim. do começo ao fim. É uma jornada completa. E muitas vezes as empresas elas esquecem dessa última etapa da jornada, Uhum. que é o pós-venda. Aí a gente vai lá, trabalha um monte de estratégia no negócio, né? Tem um monte de ação para venda. E o pós, como é que ficou? O pós, né? E a gente, E é e ali que quanto descobre os problemas, às vezes, né? não, descobre os problemas e o quanto você tem que investir para conquistar um novo cliente. Será que não é mais fácil a gente considerar numa jornada completa, de fato, né, o teu pós-venda para reter, para segurar, para melhorar? É verdade. E também, assim, né, não é só um atendimento, a gente não está falando só do atendimento lá no setor comercial, é problemas em todas as áreas da empresa. Se um cliente liga no setor financeiro, tem que manter o mesmo padrão de atendimento, entrou pela recepção, o mesmo padrão de atendimento. Então, é o Uma encantar língua. cliente é um nível que tem que ser para toda a empresa, desde a portaria até o recebimento, até escolher uma boa transportadora que atenda o seu cliente lá na ponta, até o terceiro. Perfeito, Então, perfeito. envolve tudo isso. E por que que a Disney é o que é? Porque a Disney, desde o momento que você pega o trenzinho para ir lá para o parque, o maquinista, né, que está Uhum. lá no trenzinho, ele tem certeza absoluta que ele está fazendo a diferença na tua vida naquele momento. Ele está lá Ele é cantando, treinado para isso, né? ele é treinado e ele personifica. Uhum. Né? Eu lembro que eu amo a Disney desde que eu me conheço por gente, né? E é mais uma conexão, Mas tá será que vendo? existe alguém que não ama a Disney? É, Né? então, acho que não, acho que todo mundo É. ama a Disney, né? Mas o conceito, o conceito que a Disney traz, o encantamento, a disciplina com o encantamento. E os mínimos detalhes também que eles cuidam, né? Então, assim, a gente vê que quando você está preparando uma equipe para desenvolver, te representar, o engajamento é fundamental. E esse engajamento ele vem de quando as pessoas realmente acreditam naquele teu propósito, naquele teu negócio, né? E aí tá aí um ponto que a Disney consegue trabalhar muito bem com todos os seus colaboradores. Eu tenho só 100, né? Uhum. Só não, é muito, né? É, Num setor, e né? lá, E lá é uma né? cidade, É, né? é. Então, o propósito, o acreditar, Entender o o- público, né? Porque a gente tem aqui para o público de casa ver, né? A gente tem aqui um livro, O Jeito Disney de Encantar Clientes, né? Que você conhece muito bem, até depois a gente pode falar sobre a tua experiência com esse tema. E uma das coisas que menciona aqui no livro, né?
é que os estudos sobre os clientes deles, né, da Disney. Por exemplo, tem um trecho no livro que fala o como barulhento é o brasileiro dentro da Disney. Aham. Então tem uma forma peculiar de atender, diferente de atender o brasileiro, o asiático. Então entender o público que você fala é importante também, né? O momento do público também é importante. Perfeito. É entender o público, é entender que você tem, dentro desse público diversas faixas etárias, né. Lá na Disney a gente vê que a maioria do dos funcionários, eles são pessoas mais velhas. Que tem mais paciência, mais experiência, Exatamente. mais vida, né? Mais tempo de vida, né? É aquele acolhimento com a criança que começou a chorar porque quero, porque quero, porque eu quero ir naquele brinquedo. Uhum. Entende que Nós é um estávamos falando conjunto, né. nós estávamos falando antes de começar aqui, né, sobre esse tema Disney que é tão encantador, né, e a gente estava eu quero que você repita o que você falou, né, sobre o Mickey, né. O Mickey se sente Mickey, né, ele pensa que é Mickey, né, essa parte foi legal que Aham, você falou. sim. É porque é isso, né, ele personifica. Eu lembro que quando eu era pequena, eu assistia, né, os desenhos da Disney, eu falava: "Nossa, aquilo lá, aquele lugar é muito legal", porque tem aqueles monte de bichinho, né, e eu queria ir pra lá. O dia que eu descobri que o Mickey não era Mickey, era uma fantasia, falei: "Gente, mas como assim, né?". Claro que eu era criança Lógico, ainda. é. E aí num curso que eu estava fazendo, sobre, né, o jeito Disney de encantar, eu escutei: "Anne, mas o Mickey é o Mickey. Ele não tá se vestindo de Mickey, ele é o Mickey. Na Disney ele é o Mickey, Ele é. é, ele tem orgulho". Todos os personagens que lá estão, eles têm orgulho e eles acreditam fielmente no que eles estão fazendo. Então não é só uma representação, eu vou lá colocar minha fantasia de Mickey. Cara, eu sou o Mickey aqui. Uhum. Então, isso gera uma outra conexão, isso gera um outro valor, Todo né. o parque Quando pode falar, desculpa. não, é que quando você está envolvido, quando você está comprometido com o negócio, é um caminho sem volta. Não tem como dar errado. Por mais desafios que aconteçam no meio do caminho, por mais, momentos desafiadores e de dúvidas que a gente vai tendo, é um caminho sem volta, porque aquilo tá tão intrínseco em você, que tu vai, e vai dando o jeito que precisa no negócio. Para a gente falar ainda de Disney, né, a experiência de entender o cliente é importante, e a gente vê isso na Disney, né, que tudo na Disney é preparado para o público da Disney. Tanto é que nenhum restaurante lá, fica impossível de uma criança ver. A janela é da altura da criança, as coisas são feitas da altura para a criança observar, sentir, tocar, todo até tem experiências no próprio chão da Disney, né, Sim, onde eles têm elementos para brincar com as crianças e tudo mais. Então, poxa, é importante a empresa estar preparada e pensar se colocando no lugar do cliente, né, que é a tal da empatia que você estava falando, né. Então isso é legal. perfeito. E me diz uma coisa, eu acredito que você vai me responder, eu já sei mais ou menos a resposta que você vai responder, mas só para ter certeza. Quando uma empresa precisa pensar no saque, pensar num pós-venda ou ter essa preocupação com o cliente? É Qua desde o primeiro cliente, né? Quando ela decidiu ter uma empresa, quando ela decidiu É. formar, ser uma empresa. Não existe uma empresa sem um atendimento. E o atendimento é tudo. O atendimento ele vai desde você estar indo ali no supermercado, no caixa, é você estar na padaria, é você estar ligando num 0800. Uhum. Entende que a prestação de serviço ela está aqui, a gente vivencia isso o tempo todo e, a gente precisa começar a observar como é que está sendo conduzido isso, porque às vezes dá a sensação de que as empresas estão fazendo um favor para gente, Sim, é verdade, quando ela coloca aquela área. verdade. E na verdade, é aquela área ali que consegue trazer para você informação valiosíssima para fazer cada vez mais o teu negócio decolar. Então a gente precisa ouvir mais e
É imprescindível, na minha opinião, que essa cultura venha de cima para baixo. Se o teu CEO, se o presidente, se o diretor, seja quem for, não parar para ouvir o que o cliente tem para falar, pode apagar a luz e fecha a porta. Porque se ele não tem tempo para ouvir, não vai ser o restante do teu time que vai dar o valor Uhum. devido para o negócio. Eu- Então, para mim é imprescindível assim que essa seja uma cultura de cima para baixo. Uhum. Com a minha equipe aqui nas empresas que a gente administra, né? A gente sempre fala da importância da pergunta também, né? Até tem um livro que eu estou lendo que é Comece pelo Porquê, o nome do livro. Acho que eu já finalizei esse livro até. E o porquê é muito importante para o cliente, né? O porquê do problema, descobrir a real dor dele, né? Porque às vezes o porquê para nós parece óbvio, mas se a gente descascar esse problema, a gente vai descobrir que às vezes o problema é totalmente diferente, totalmente outros, né? Outro problema. E falar em problema, todo mundo que tem um problema mal resolvido vai reclamar onde? Onde todo mundo vê que é o Reclame Aqui. E Aham. qual foi a tua experiência no Reclame Aqui? Porque eu sei que você fez a tua equipe, né? Você e sua equipe conseguiram um prêmio do Reclame Aqui pela excelência no atendimento, é isso? Isso, por 3 anos consecutivos. Ainda tem isso, né? Sim, nós recebemos 4 prêmios e por 3 anos consecutivos a gente é a chancela, né, aqui no Brasil o Reclame Aqui, embora existe, alguns questionamentos, né, sobre: "Ah, mas poxa, o Reclame Aqui hoje tá como é que tá a dinâmica Uhum. dele?". É o canal hoje oficial que o consumidor vai reclamar, ou é Reclame Aqui ou Eu consumidor.gov, sou usuário do Reclame né. Aqui, eu Antes uso. de você comprar num site que você não conhece tão bem, a É. primeira coisa que a gente faz é dar uma pesquisada. Como é que está essa reputação lá no Reclame Aqui? E foi transformador, né? Porque de fato é a chancela da experiência, da excelência do atendimento e foi um trabalho bem lindo, bem transformador que gerou muito orgulho assim para todos nós. Não, e é um prêmio para a equipe, né, tipo assim, meu, a gente conseguiu o suprassumo do prêmio para o nosso setor, né, é Isso. igual então o prêmio que você ganhou é quase que uma Copa do Mundo, é o suprassumo do teu setor. É extraordinário, né? A gente vai lá, recebe o prêmio, coloca ele debaixo do braço, chega na empresa e sai divulgando, exibindo ele para todo E esse mundo. prêmio é onde? É em São Paulo? Em São Paulo. Esse Inclusive, esse ano, dia 12 de dezembro, estarei lá, porque fomos indicados, aí agora num outro segmento que eu atuo. A gente foi indicado também, então eu estou na super só que expectativa aqui. em outra empresa Em agora, outra né? empresa, aham, outra Nossa, empresa, outro segmento, foi uma outra pegada. Mas foi a primeira que essa vez que empresa nós fomos indicados. ah, que legal. E também assim, então é prova de que todas essas características que levam a um bom atendimento, que você aprendeu no têxtil, também se empregam em outras áreas, outros setores, outras Super, indústrias, comércio. Não super. tem não é pro têxtil isso que tu está falando, é Não, para todas as áreas, para né? todas as áreas, porque Na empresa que você trabalha hoje é uma empresa financeira até, né? financeira. Eu trabalho na Ailos Uhum. hoje. E o que acontece, né? A área de atendimento, ela é uma extensão de todas as áreas. Então, o prestar atendimento é em todos os segmentos, em todas as áreas, para todo mundo. O que acontece? Se você não tiver uma operação de atendimento, quando o teu cliente tiver alguma dúvida sobre a composição, né? A composição da matéria-prima X, ele vai ligar, muito provavelmente, lá para o teu desenvolvimento de produto. Que não Quando está ele preparado para que atender um não está cliente. preparado, quando ele tiver uma dúvida sobre a modelagem, ele vai ligar na modelagem. Por isso que você ter uma área estruturada, organizada, medindo performance e indicadores é fundamental. Por isso que você falou que tem que vir de cima, né? Do empresário até o chão de fábrica, todo mundo seguindo a Até o mesma chão. linha de pensamento, né? E eu vou mais A fundo. a fundo, Deler. Eu acho que toda empresa deveria ter como pré-requisito lá no momento de integração do novo colaborador de qualquer área, fazer uma integração no SAC, porque o SAC é a empresa como um todo.
Agora tu imagina o desespero da pessoa que está nos assistindo que nem saque na empresa tem. Então vamos falar sobre isso. Hoje, então vamos ajudar esse empreendedor, esse empresário que possui sua empresa lá, que tem, sei lá, quantos clientes, né, a desenvolver esse setor, né? Quais skills, né, quais características ele busca no profissional dele, que vai trabalhar, atuar nessa área de saque, né, para começar com o pé direito, vamos dizer assim. O que que você busca quando está contratando para sua equipe, para mais de 100 pessoas que você gerencia hoje? Assim, para você montar uma estrutura, é importante que você tenha um sistema para poder fazer os registros das informações que estão Então chegando então antes de tu pensar no funcionário, tem que pensar todo num contexto antes do funcionário, que são as antes. ferramentas, né, o método que você vai utilizar Isso. e Quais preparar o terreno. canais, né? Quais canais de atendimento você Sim. quer ter? Porque hoje muito se fala sobre ser omnichannel. A grande maioria das empresas não são omnichannel, são multicanal. Eu sou multicanal hoje. Eu estou lá presente no chat, no WhatsApp, na rede social, no 0800, no e-mail, mas eu não tenho uma integração ainda onde o meu cliente entra em contato pelo WhatsApp, mas se eventualmente ele entrar em contato no 0800, aquela comunicação está integrada e ele não precisa ficar repetindo a mesma coisa. Meu nome é tal", toda hora repetindo o Isso. O nome, o cliente não quer, ele quer CNPJ. praticidade, ele quer autoatendimento. Esse é um outro ponto, né. Não necessariamente você precisa ter uma operação robusta, uma operação grande. Se você conseguir, proporcionar o autosserviço, já de largada tu ganha muito, Uhum, né. Então, monte uma estrutura que tenha autoatendimento e transborde para o humano o que compete, de fato, à inteligência do humano, uhum. né. Não dá para robotizar. Não dá para robotizar nem a empatia, né, se for ver, que é o que a gente Não, tanto falou aqui, né. isso, né, não dá para robotizar, mas também dá para ser eficiente, dá para agilizar. Então quem é que não quer, né, hoje o celular está na palma da mão de todo mundo tem o Uhum. celular. Então, adapte o teu canal de atendimento para que você consiga conversar, atender dentro de um aplicativo onde o teu cliente se auto atende. Uhum. Mas Sem antes de pensar, deixar sem deixar de ser humanizado, né. sem deixar de ser humanizado. Por isso que eu te digo, você tem que fazer um mapeamento da jornada, a gente chama de árvore de atendimento. A tua árvore de atendimento, ela tem que ter os direcionadores. Qual é o assunto que eu não preciso de um humano? Por exemplo, você vai consultar o status do teu pedido. Você não precisa estar ligando para buscar lá o status do pedido. Você tem que oferecer isso para o teu cliente, né? Ele tem que Uhum. estar lá logado e conseguir visualizar. Mas se ele quer uma Que dica, isso é uma coisa básica já, né, vamos dizer assim, né, porque ele tem que ter, é o cliente já espera que tenha isso, ele já fácil. espera que Uhum, tenha, mas às vezes não tem, às uhum, vezes tem muitos erros, sim. às vezes tem muito bug, então não deixe de investir com qualidade no teu sistema, né. Daí quando a gente fala da operação, que foi a tua pergunta, né, da operação de atendimento, então antes de pensar no profissional qualificado, no perfil qualificado que você quer ter, lembre-se do que eu falei lá atrás, o teu cliente, aliás, o teu cliente não, o teu atendente, ele está falando em nome da tua empresa. Uhum. Tá te representando, Não né. economize nisso. Treine, qualifique, deixe estruturado E acompanhe. e acompanhe. E tu sabe que muitas pessoas não sabem que a gente tem métricas valiosas para acompanhar uma operação de E é atendimento? talvez por isso que o empresário Não vê não valor? investe no setor, porque não tem como medir os resultados de um bom atendimento. O Então, cliente não volta para falar: "Ô, fui bem atendido, tá valendo a pena esse setor". então É a algo a gente, mais do que isso. eu procuro dividir em três frentes os indicadores. Indicador de operação, que é para eu poder entender o capacity que eu tenho, né? Como é que está a minha estrutura? Eu preciso contratar, não preciso? Nivelar a performance da equipe. Então, indicadores de operação. Que quando a gente dá um Google, aparece alguns indicadores lá, né? Uhum. Aí eu tenho indicadores de experiência.
que aí é quando eu estou falando do cliente. Então, tem uma composição, não é um indicador. A gente escuta muito as pessoas falando do NPS. Não é só NPS. É um conjunto de situações que envolvem a satisfação e a experiência. E tem um indicador que ninguém fala, que é o indicador de satisfação da equipe. Como é que você encanta se você não está encantado? Como é que Que você legal. engaja com o teu cliente? Como é que você tem empatia por ele se você não está vendo valor? Esse, para mim, é um dos principais, porque se eu tenho a equipe engajada, realizada, satisfeita, eu consigo, de uma forma muito mais leve e natural, chegar no meu objetivo da porta para fora, que é quando a gente fala da empatia, do encantamento, do fazer a diferença. Mas tu acha que o pós-venda pode ser feito por quem vendeu ou tu considera que tem que ser um setor separado? Eu Eu, considero que tem que ser um eu setor vejo separado, totalmente separado. O até porque às vezes a pessoa que fez a venda é a própria que está cometendo o erro, que vai só pegar no pós-venda, então acaba não chegando na empresa também, quase o né? lobo cuidando do E eu cordeiro. vejo isso, e eu vejo muitas empresas fazendo o pré e o pós juntas, né? Não, eu vejo que são jornadas completamente diferentes, são momentos diferentes. A venda tem a veia de relacionamento, né? Óbvio, o comercial, mas o comercial está muito condicionado a fechamento do negócio. O teu pós, ele tem que estar muito atento aos mínimos detalhes para reter o serviço que não foi eficiente. Porque a gente erra, a gente sabe que erra num processo. A gente sabe que a gente falha na entrega de uma mercadoria, a gente sabe que a gente falha na entrega de um produto com defeito. Então tem Então, que aceitar que errou e ajudar, né? tem E que ficar à ajudar, disposição para tem que consertar ajudar. o problema. Com certeza tem que ajudar. E né, é ter aquela escutativa. É o entender que por mais que às vezes você tenha um problema de lote e você recebeu 10 ligações no dia para falar daquele problema de lote, aquela situação lá foi a primeira daquele teu cliente e única. Então, até onde você está atendendo ele na individualidade? Uhum. E uma Senão outra coisa. mistura todos os atendimentos, né? Ah, 10º cliente que está me ligando com esse Isso, daqui a pouco tu problema. fala lá, né? Já Uhum, pensou? Daí tu uhum. fala lá pro teu, É. teu cliente, lá pra Aham. pessoa que tá atendendo. Ah, pois não, eu já sei, já me ligaram 10 Não, vezes. eu tô sabendo desse problema. Não, mas, cara, o meu problema é diferente. Isso. Porque cada um tem uma história. E não dá, né? Não dá É. pra, O pra problema tu é o abrir mesmo, uma assim. história é diferente, né? Que legal. Essa história, eu acho que é um beliscãozinho no braço para muito empresário que vê o setor de saque como um setor de obrigação, que tem que ter na empresa por obrigação. E a gente estava falando, tu vai Perfeito. lembrar disso. Nós estávamos fazendo um churrasco lá em casa e conversando sobre isso, né? E a gente falou que naquela oportunidade que as empresas gastam muito, com muita coisa, que é muito maior e o básico não faz direito, até por ego às vezes, né? A gente estava falando disso. Então, os empresários é aquele preconceito sobre o saque. Não, tem que ter, porque agora cheguei num determinado número de clientes aqui, eu vou botar um saque lá, porque para acompanhar um pouco mais, às vezes quando vai acompanhar já é tarde. Aquela famosa salinha, né? É, Aquela famosa quatro, salinha que eu quatro falei lá. pessoas, Aham. 4 pessoas na salinha, é isso? A salinha escura, velha, É, com computador velho, é com um monte de gente o reclamando que daquele sobra de chato. computador vai pro saque, né? Eu acho o máximo ser a chata do saque, Uhum. porque é aquele coração. Se a tua equipe de atendimento, se a tua liderança desta área, ela estiver preparada para conseguir fazer os reports para as áreas com a qualidade que precisa ter, com certeza absoluta, a gente consegue ter um diferencial enorme na prestação de serviço. Porque isto é o saque. E tem muita empresa que está queimada hoje no mercado, vamos dizer assim, né? Tu acha que com o saque é uma grande chance de ela consertar também, né? Essa Se visão ele dela, tiver né? se o saque estiver preparado, né? Porque assim, Deler, não Não é adianta, só ter um saque. não é só ter um saque.
Não é só, porque o saque ele pode te afundar, inclusive, É verdade. se a equipe não estiver bem preparada. A gota que faltava é, deixa eu ligar para o saque. Liguei e deu BO, eu nunca mais volto. É isso, né? Então ele tem que estar preparado. E tem uma outra coisa sobre esse estar preparado. Teu time sabe até onde ele pode ir, dar autonomia, ser resolutivo. Ter a porta aberta Assim, pro colaborador buscar ajuda também, né? Isso, mas a gente no dia a dia fala muito sobre isso. A equipe precisa ter autonomia para tomar uma decisão, para assumir um risco, para assumir uma responsabilidade, porque aquele cliente ele quer desligar com o problema dele resolvido. Se você ficar centralizando e criando a tua equipe de atendimento sendo dependente, você não consegue essa eficiência de imediato. Então, tem que ter treinamento, tem que estar estruturado. Você tem que ter dentro da área de atendimento uma área de qualidade, uma área que está olhando dados, que está olhando performance. Precisa ter um suporte para poder apoiar aquela equipe que acabou de iniciar, né? Então, você tem que gerar valor para a equipe, porque ali você também tem uma transição de carreira e quando você é o Mickey lá acreditando que é o Mickey, Você faz o teu papel melhor. você faz muito melhor. Tirei as palavras da sua boca, até peço desculpa. Não, mas perfeito, Mas é é isso que mesmo. saiu. Porque Aham, realmente perfeito. mas faz sentido, né? E assim, também tem que ter nervos de aço, né? No setor de saque, porque pega problemas grandes. Então, se a pessoa também não tiver um preparo psicológico bom, ela pira Emocional. junto com o cliente e aí acaba de afundar Ele tá o berrando, navio. eu tô berrando também, Vai não dá. gritar com o cliente junto, é complicado. Aham. Então, assim, como que você considera nessa questão? Porque, por exemplo, assim, o saque, ele liga para o cliente, né? Ele não é um cara só que recebe, Não, né? ele, O teu aham. saque, ele liga também para o cliente, né? Para saber como tá? É um pós-venda que... E aí, como é que foi o atendimento? Ou esse teu pós-venda é um Não, pós-venda receptivo só? hoje eu coloco para entender a satisfação já no final do meu do contato. Ah, terminou. En- É porque É, o teu atendimento final do atendimento entra o... isso. Mas tem empresas que fazem, que tem uma estrutura para fazer o ativo. Que é o Que de ligar mesmo. isso. E aí isso muito está atrelado a células de negócio mesmo, de vendas, Uhum. né? Então, Que é que nem assim, o o setor comercial tem o tem pré-venda, o pré aham, vendas e o e o pós-vendas. pós-venda, Vocês são o saque, que é diferente ainda do pós-venda, né? que daí depende do segmento, No né, teu segmento é mais serviço, né? Mais porque produto, assim, ó, no têxtil quase que um infoproduto, né? O então, teu. mas no têxtil nós também éramos um saque, Uhum. só que o nosso saque, né, ele tradicionalmente ele está ligado ao consumidor final. E você pode ter uma área de pós-venda atrelada à área comercial, Uhum. né? Então, aonde ele fala com o B2B. Eu falo com o B2C, a minha área. E normalmente, né, esses Mas dor é pós... dor, né? Seja B2B, B2C, Sim. a dor é a mesma. E no final das contas, para tudo em quem? No consumidor? No consumidor, é. Que é Por lá na quê? ponta final, né? Porque assim, né? Eu mandei um produto errado, meu lojista reclamou, eu não dei jeito de resolver, vai ter que Isso. vender para o consumidor E final aquele produto aí, errado, e ou às vezes vai aí, encalhar, às vezes não vai girar, vai é ter isso mesmo. devolução. Então, no final das contas, a gente está falando de consumidor. Independente, né, do momento da jornada. Então, seja dentro de uma estrutura comercial ou seja dentro de uma estrutura de relacionamento, o teu pós, ele tem que estar bem estruturado, sim. E como estruturar, então? A gente estava falando de ferramentas, né? De ferramentas, como a gente monta, então, um setor enxuto e que funcione de saque, pós-vendas. A gente tem que buscar, então, ferramentas, que mais? Fazer um Pessoas. mapeamento do serviço, Uhum. né? Eu penso na estrutura antes. Já pegar um histórico de reclamações que possuem na empresa para Qual o já trabalhando em serviço que eu cima quero disso. prestar desse atendimento, né? Então, fazer, a gente chama de árvore, de catálogo de atendimento, enfim.
Então você elege quais são os canais que você vai querer atender, você tem que ter um CRM para poder registrar os contatos recebidos, você avalia dependendo da tua estrutura, né, porque você pode ter uma área de um atendimento com 2 pessoas ou você pode ter uma equipe maior, depende muito do teu movimento. Aí você define qual é a jornada que você vai querer atender. Você vai querer ter atendimento de domingo a domingo? Uhum. Você vai querer proporcionar um atendimento de segunda a sexta? Qual o O horário? envolvimento entre outros setores também, né? Tem que desenhar bem como vai ser É isso, né? fundamental, porque não adianta a gente estar lançando uma campanha nova e aí não comunicar a área de atendimento, porque daí você muitas vezes fica sabendo pelo consumidor. Começa a sair problema lá, não sabe nem de onde está vindo o problema. Isso. E quando chega, a área tem que ser muito rápida para pegar e comunicar, né, a área responsável por aquela situação sobre o que está acontecendo, porque depende muito, né? Às vezes você tem uma reclamação, nem todo mundo reclama dele, isso é uma informação importantíssima. Nem todo mundo reclama. Quem vem para reclamar tem que agradecer até, né? Tem Porque que tem gente que não reclama e também não volta e não mais. volta mais. E às vezes você tem alguma situação que nem todo mundo reclamou, mas aquela situação ela pode trazer até risco para, né, para aquele teu Jurídico, momento de negócio. até riscos jurídicos, né? Então, olha quantas particularidades existem dentro de um segmento têxtil. Quando a gente fala, né, do botão, criança, Que se botão, afoga, né? não passa alergia. Tem tanta coisa que acontece. E aí, se chega uma situação para a área, essa área ela não tem que encarar. Ah, mas eu só recebi uma reclamação do botão que soltou. E Opa! teve muitos abacaxis desses que tu descascou durante a tua carreira no têxtil, assim? Casos assim? A gente tem diversos assuntos, né, que vão surgindo no dia a dia, E daí assim. tem que estar preparado, Tem que tem que estar saber preparado, tem que ter o fazer gol de senso de cabeça, de urgência voleio, de tudo, de todo jeito. Tem que ser pau pra toda obra para resolver e, os problemas. e senso de urgência. É porque a dor do cliente é imediata, né? Não dá para dizer, eu vou ligar depois aí, vou ver como é que eu posso fazer. Tem que ser o máximo possível resolvedor de problemas imediatos, né? Imediato. Então tá bom, que legal. E que mais? Então vamos lá. Eu tenho aqui para uma pergunta que inclusive vai me ajudar, né, nisso. Porque assim, o treinamento da equipe não é todo dia que o ser humano está 100%, né, apto assim a desenvolver, mas é que nem é que nem o Mickey, ele tem que vestir aquele uniforme de que ele está bem e seguir, né, o papel dele durante o dia. E eu vejo muito disso, porque eu vejo muito isso na realidade. Às vezes a gente liga para um saque para resolver um problema, e aí dá vontade de desligar e ligar de novo para pegar outro atendente, porque eles não falam a mesma língua, um tem mais cartas na manga para resolver, outros não têm cartas na manga. Então, a importância da equipe estar na mesma linha e ter o mesmo perfil de atendimento é porque é um Mickey só, É o entende? Mickey só. É um Mickey Isso. só. Aham. Então, se eu ligar para fulana, beltrana ou ciclana, o atendimento vai ser igual, resolução do problema vai ser igual. Isso é uma coisa que, para construir, é muito ruim. Por quê? Porque tu tem uma equipe, tu tem pessoas na equipe de 5 anos de casa, 10 anos de casa, mas também tem a pessoa que está começando, né? Sim. Como e tu não sabe quem vai ligar para essa pessoa que está começando. Então, a parte pior do desafio de contratar uma pessoa assim, para esse setor, é tu deixá-la preparada para resolver qualquer tipo de problema, sendo que ela é nova na empresa. Então, alguns meses de treinamento para a pessoa seguir para o saque, né? Hoje a gente leva 30 dias para capacitar. Então, antes da pessoa começar a atender, ela tem 30 dias de treinamento. 15 dias de Ficar do lado treinamento. da pessoa que já está atendendo ou é um. Não, ela fica 15 dias em sala, conhecendo o processo, produto, parte técnica. Aí ela fica 15 dias na operação, acompanhando, para sentir o calor da operação. Quando ela passa a atuar, a gente faz uma segmentação por tipos de produto. Uhum. Então, lá na minha URA, ou quando a pessoa vai para um atendimento de um canal digital, eu faço uma segmentação. E aí, gradativamente, conforme ela vai tendo mais tempo de casa e adquirindo mais segurança, a gente vai liberando outras filas para ela ir atendendo. Porque é muito sensível. Por mais que
seja a primeira semana dela na empresa, muitas vezes você pega um cliente que não está interessado nisso. Ele não se importa se é uma semana que a pessoa está, não, ele quer resolver. E nem pergunta, né? Então, para não chocar, para não traumatizar, o ideal é fazer de forma gradativa. Você vai liberando assuntos, né? E tem que ter Lembra que eu comentei sobre script de atendimento, que eu não gosto de script de Sim. atendimento? Por quê? Eu, Anne, sou expansiva. Falo com as mãos, falo alto, sou super comunicativa e quase informal em alguns momentos. Se eu tiver que ler um script para fazer um atendimento, eu não me sustento na operação, porque eu deixo de trazer a minha característica, Tua essência, né? né, para ter que ficar lendo. Eu vou robotizar, então não faz sentido. Então, a gente trabalha muito com direcionamento. Então, eu tenho fluxo, né? Eu estou lá atendendo, eu estou ali vendo qual é o processo, qual é o fluxo. Dependendo do que aquele teu cliente falar, eu vou para esse caminho, eu vou para aquele caminho. Então, existe um direcionador. Existem algumas sugestões. Agora, não um script engessado, porque você engessa a pessoa, você não consegue trazer o próprio atendimento humanizado que a gente falou antes, que é tão importante. A gente teve uma situação sobre uma conquista que um cliente estava tendo naquele momento do contato. E aí o cliente falando com a gente para resolver uma situação, e aí também, no momento da conquista, a pessoa falou: Meu, acabei de comprar um carro! Uhum. E a minha atendente: Uhul, que legal! Entendeu? É isso, tu vai. Uhum. Meu, que legal isso aí, porque faz parte, a pessoa se sente importante junto, comemorando Isso junto. É de novo o nome empatia, né? é empatia. Que Então, legal. isso é transformador. E tudo isso a gente também pode observar novamente voltando na Disney. Tudo isso acontece lá, né? Por isso que é um mundo encantado É um Disney, mundo né? encantado. Então a gente tem que trazer esse encantamento para dentro da nossa empresa. Por isso que até quando eu comentei que você viria para cá justamente para falar sobre isso, né? Eu até pensei num título para esse vídeo, né? Que é Como Encantar Clientes com Annie Guetem. Ah, Porque é muito isso, você deu uma consultoria de um atendimento bom, né? Um atendimento excelente, né? Então, tanto é que você ganhou prêmios, fez sua equipe, né? As empresas por onde você passa ganhar esses prêmios não é à toa. Então, o é uma consultoria básico gratuita que você deu para nós aqui hoje. é, na minha opinião, o início de tudo é faça o básico bem Bem feito. feito. Não adianta você querer fazer coisas mirabolantes. Não é isso que o teu cliente espera. Ele espera que você resolva aquela situação. É básico resolver aquela situação. Faça o básico bem feito. Tenha uma equipe qualificada. Escute o seu cliente. Faça as comunicações adequadas e devidas para as áreas necessárias poderem se organizar e melhorar o que tem dentro de casa. Trabalhe com planejamento estratégico dentro da tua Acompanhe operação isso de tudo, né? atendimento. Faça o teu na operação de atendimento. Eu tenho certeza que muita coisa muda. É verdade. E daí, assim, também, a gente hoje está muito virtualizado, né? Porque os atendimentos são virtuais, são por telefone, são por mensagem. Então, já pessoalmente, de resolver um problema pessoalmente, às vezes já é complicado com o cliente, porque ele está ali na tua frente, bravo, esperneando, né? E tu tem que manter toda a postura, tentar acalmar, tentar acolher ele, mostrar que você tem interesse em ajudá-lo a resolver um problema. Ele vai ver tua expressão, ele vai Isso. ser tocado, ele vai ser levado para um outro espaço para ser acalmado, tomar uma água. Já no telefone é diferente, tu não tem todas essas opções de conduzir um cliente, então tu tem que ser muito esperto, né? Tem que Você ter tem muita que inteligência e você tem que ter o sorriso na voz, na voz. É, porque é a tua comunicação ali. E quando você estiver e num sem contato. mostrar descaso, né? Sim, sem mostrar descaso. Sim, aham, não, é o sorriso na voz Não, de eu tô entendi. aqui, né? Aham, sim, sim. E então
É um nascer de novo para o atendimento, esse assunto, né? Porque tem gente que atendeu a vida inteira, 15 anos, 20 anos de atendimento. Eu já contratei pessoas assim, não, eu tenho experiência de atendimento em loja, eu era Aham, campeã em vendas e não sei o quê. aham. Então tá, então vamos trabalhar aqui, aqui é teu posto de trabalho, né? São esses os clientes, vamos começar um atendimento e a pessoa trava, porque muda tudo, né? Muda Muda. totalmente essa postura quando é virtual, né? E às vezes, pelo que a gente conversou aqui mesmo, né, o fato de existir um certo desprestígio, uma certa desvalorização da área, as pessoas acham que: "Ah, é só atender, é simples, vou me Uhum. candidatar, Vou por para quê?". casa e tchau, tá É, resolvido. não, porque é simples, entendeu, né. Uhum, "Ah, não, eu tenho muita experiência, era campeão de vendas". uhum. É só atender. Não, é inovar. É você ter inteligência emocional, não é só atender não. É estar equilibrado, é estar preparado, é ter jogo de cintura. Atendimento é isso É ir também. para casa pensando: "Poxa, fulano de tal me ligou com tal problema, eu mesmo não me senti satisfeita com o problema dela". Ficar quase que com a mesma dor do cliente, né. Falar assim: Isso. "Poxa, empresa, nós temos que resolver o problema dela. Ah, Ela tem ser razão, ela tem razão". inconformado, né. O saque deve ser aquele pentelho que vai no de setor em Aham, setor, né. aham. "Poxa, vocês têm que arrumar isso aqui, porque eu também tô pé da vida por conta do cliente". Deve Ai, ser assim trabalhar contigo, né. pior é que eu supervivi. Eu era a pessoa que pegava o produto, ia lá para o meio da fábrica e falava com quem precisava. Eu Não, mas se supervivi. era para resolver o problema, que tu foi contratada para isso, estava resolvido, né. Isso, É até bom aham. então ter uma pessoa assim no time, representando a fábrica, porque com certeza o cliente está bem representado, né. Tá Não, sim. que legal. Mas Anne, poxa, obrigado por ter vindo aqui, né. Eu acho que, bom, foi enriquecedor para todo mundo que está assistindo, divertido também conversar com você. Muito E bom. eu tenho um benefício que essa conversa continuará nos próximos churrascos, né, com certeza, Sim, né, a gente vai eu vou muito aprendendo bom. cada vez mais com você, vou aplicar algumas das coisas também que a gente falou aqui na mesa, nas empresas, né, por onde eu atuo, né. E também um prazer de novo, né, ter você aqui. E eu quero que você venha novamente, porque eu acho que esse tema é tão longo, tão abrangente. Se a gente for entrar em cada mérito de cada setor aqui, dá para se aprofundar muito ainda sobre atendimento, que é uma profissão tão antiga, né? A venda, o atendimento, lidar com pessoas é uma profissão tão antiga e que ainda tem muito a ser treinada, desenvolvida nas pessoas. E eu acho que com esse vídeo aqui ficou excelente para pelo menos despertar as empresas a dar um passo a mais na qualificação do atendimento, na qualidade do atendimento, né? E a gente fala aqui não só com indústrias, mas também lojistas que possuem lojas que também atendem o consumidor final, né? Que é muito maior a quantidade de clientes finais do que O cons do que o cliente que compra da o indústria, né? lojista, Do né. que o lojista. Uhum. Então, poxa, foi enriquecedor para todo mundo que nos assistiu. E nos vemos no próximo, então, né? Nos Muito vemos. obrigado. Adorei, estar aqui para falar sobre o tema. Realmente eu tenho muita paixão por isso, muita paixão. Antes você falou sobre o livro que você leu, o porquê. Eu vou Comece deix pelo porquê, né? eu vou dar uma outra dica de um livro, que é Paixão e Significado da Marca. Tá anotado. Ele Tá é gravado. extraordinário. Eu já li esse livro algumas vezes e eu super presentearia todo mundo, porque esse livro ele vai muito além da paixão e do significado da marca. Ele Que é legal. espetacular. Eu, inclusive, tenho um livro aqui que eu quero te presentear, né? É mais voltado para persuasão. Então, você já consegue entender como é que funciona o setor comercial. É importante porque é dali que às vezes vem muitos problemas, né? Num mau atendimento. E aqui fala sobre um bom atendimento na área comercial. Que se você ler ele, você vai tem até uma dedicatória minha aí Ai, e que vai obrigada. ser importante para você identificar possíveis saídas, né? Para problemas encontrados no dia a dia, às vezes até vindo do setor comercial, que é um setor que está ali na frente e erra bastante, às vezes até querendo acertar, ele erra, né? Então, enfim, um bom proveito desse Muito livro aí. obrigada. Tem uma dedicatória minha aí também. Enfim, então, pessoal, eu quero agradecer novamente a sua presença e espero que o pessoal de casa tenha gostado. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio do Talk Têxtil e com convidados nesse nível, excelentes e com atendimentos excelentes. Obrigada. Valeu. Fechou?